Bem tornado, tchau tifoso bianconeiro, este é o Finestra Bianconeira, neste sábado de julho, em nome do fã-clube oficial JOFC São Paulo do Brasil. Siga a gente ali no Instagram, somos o único fã-clube oficial, ou seja, reconhecido pela Juventus, estamos no site da Juventus no Brasil, né? Como tantos outros fã-clubes que tem pelo mundo. Bom, vamos lá. Se não conhece o Finestra, se inscreve, ativa o sino das das notificações, a campainha, a campanela, enfim. E fique por dentro aqui das novidades da velha senhora, da nossa amada Juventus. Vamos falar do Bonucci. Fica até o fim do vídeo, porque tem uma atualização do Milinkovic-Savic. E claro, né, só um detalhezinho sobre o Giuntoli, que chegou ontem. Eu não fiz vídeo da apresentação dele, porque eu fiz antes, né? Antes da oficialização, falei que o Giuntoli começava a era Giuntoli, enfim. Não achei necessidade de fazer um vídeo, mas tem uma coisa muito bacana que ele falou ontem que eu vou pontuar aqui. Começando pelo Bonucci, que é tema do vídeo e que está aí na capa. O polêmico Leonardo Bonucci, que divide opiniões, tanto no Brasil como nos torcedores da Itália. A torcida ficou dividida, principalmente porque ele foi jogar no Milan, enfim. E aí muitos não gostaram. Bom, a minha opinião sobre o Bonucci é a seguinte. Primeiro de tudo, o Bonucci nunca foi um líder da Juventus. Nunca foi um líder, né? Tem jogador que não nasce com essa coisa de ser líder, né? Às vezes o cara é capitão do time, mas o líder é outro, né? Então, o Bonucci nunca foi um líder de fato. Isso não é um defeito, tá? Ele só não tem tato para coisa, nunca foi de fato um homem da liderança dentro de campo. E ele só foi claro que ele foi importante para a história da Juventus, porque fez parte de um período vencedor da Juventus, né? Com muitos títulos. E chegou até a seleção. Só que o Bonucci, ele foi um bom zagueiro, enquanto teve do lado o Chiellini e o Barzagli. Quando esses dois saíram, o Bonucci, de bom zagueiro, passou a ser um zagueiro razoável, né? Muito mais com o nome que ele tinha lá, pelo tempo de clube, do que pela técnica. Dito isso, todo jogador, né, eu havia feito um vídeo dizendo que provavelmente ele faria a sua última temporada fora da Juventus, longe da Itália, para depois começar a carreira de treinador, que aliás eu acho que ele vai ser um grande treinador, né? Os grandes treinadores geralmente são aqueles caras que foram jogadores de defesa, né? Ou goleiro, ou que atuaram como quarto zagueiro. Então eu acho que ele tem o feeling para ser um treinador e conhecimento. Mas eu acredito no seguinte, aí depois eu fiz um vídeo, no dia seguinte, falei, olha, o Bonucci fez uma postagem lá no Instagram, dizendo que a história dele não acaba ainda na Juventus e tudo mais. Bom, qual é a situação de momento, né? Porque ontem eu vi muita gente falar de problema de relacionamento com algum jogador ou com o próprio Allegri, não é nada disso. O problema é o seguinte, teve a Copa das Nações, e que a Itália foi lá eliminada pela Espanha, bem feito por Gravina, e eu acredito, isso é um achismo meu, eu acompanho a seleção de Itália há muitos anos, aliás eu vi o Mancini jogar e hoje é o treinador. Eu acredito que o Mancini, que convocou o Bonucci, deve ter pedido para o Bonucci não aposentar ainda, porque ele, Mancini, quer contar com o Bonucci no próximo europeu. Se a Itália classificar, né? O Gravina não vai classificar, mas enfim. E aí, o Bonucci, ele talvez tenha repensado a sua aposentadoria, visando jogar mais um europeu pela sua seleção. Não vejo nada de errado. A gente sempre fala que é aquele jogador que tem prazer em vestir a camisa, e todo jogador de futebol, no Brasil eu não sei, mas fora do Brasil, vai sempre querer vestir a camisa do seu país. E não tem por que ser diferente com o Bonucci, com o Chiellini foi assim até as últimas consequências, né? O problema é que o Bonucci sabe que não está nos planos do Allegri. E aí não é que tem uma briga pessoal deles. Briga que teve, que é de jogo, até onde eu sei, foi no famoso intervalo de Cardiff, mas eu não vou falar mais sobre isso, porque um dia, quem viver verá, não é assim que se diz?
talvez daqui uns 10, 15, 20 anos, talvez algum personagem daquela final lance uma biografia e um dia a gente vai ficar sabendo de fato o que aconteceu, né? Todo mundo sabe o que eu não o que eu penso, mas o que eu tenho assim, deixa pra lá, deixa pra lá. O assunto não é Cardiff. E não tem nenhum tipo de briga com o Alegre no momento. Acontece que o Alegre não quer contar com o Bonucci e não quer contar com outros jogadores que, por exemplo, o Zaccaria está voltando, vamos falar do Zaccaria também, não vai contar com ele e quer contar com o Rovella. Faz parte do treinador, do planejamento, enfim. O Bonucci hoje ele não é nem a segunda ou terceira opção. O Rugani, se tiver no banco o Rugani e Bonucci, vai jogar o Rugani. Vocês vão ficar espantados, mas o Alegre vai pro Rugani e não o Bonucci. Então ele é a quarta ou quinta opção para entrar. E como é que um cara que não joga vai ser convocado para a seleção? É aí que deu o enrosco. O Bonucci quer jogar porque ele quer ir para a seleção, porque o Mancini deve ter pedido para ele, aí é um machismo meu, para ele não aposentar ainda. Então ele vai ter que jogar, vai ter que ter sequência para ser convocado. E na Juventus ele não vai ter essa sequência. É muito parecido com o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando chegou o Alegre. O Alegre deixou claro que se não tiver que jogar o Ronaldo, não vai jogar. E o Ronaldo não ia ficar no banco e saiu fora. É a mesma coisa, né? E aí o Bonucci está certo, eu acho até que ele está agindo de maneira justa com a Juventus, do não ficar lá querendo usar o clube para se preparar para a seleção e ganhando salário. Então, ele, vendo que não tem espaço, não entra nessa compatibilidade tática do Alegre, assim como o Vlahovic, e ele deve sair. Essa é a situação. Não é nenhum tipo de briga, de bate-boca, não vai ter espaço, ele precisa jogar para ir para a seleção. Só uma coisa, eu respeito todas as opiniões, o Bonucci para mim, como eu disse, não é uma bandeira, nunca foi, e não é um ídolo, mas o Bonucci eu tenho respeito por ele, porque eu já vi coisas piores do que jogar no rival e comemorar. Eu vi um jogador que foi a contratação mais cara da história se recusar a cobrar um pênalti pela Juventus. É o Roberto Baggio. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo disso, falo tudo sobre o Baggio, recomendo vocês assistirem. E na época eu vi essa partida, né? Ele não quis cobrar o pênalti contra a Fiorentina, que era o ex-clube. O Bonucci fez o contrário. Ele comemorou um gol pelo Milan. Tá certo, o Milan pagava o salário, ele tinha que comemorar mesmo. Eu, se fosse torcedor do Milan, ia ficar puto. Então, para mim, o que o Baggio fez foi 1000 vezes pior. E nem por isso eu deixei de admirar o Baggio. Nem por isso, né? Porque poderia simplesmente odiá-lo, como tem muitos que não gostam dele. Onde já se viu, você veste a camisa da Juventus e não vai cobrar o pênalti com a Fiorentina, por quê? Se a Juventus pagou caro para ter você em campo. Que falta de respeito é essa com a Juventus? Então, esse é um ponto importante, né? E, como todo mundo viu, eu acho assim, todo jogador, por exemplo, vamos pegar para não ficar muito preso no Bonucci, o De Sciglio. Imagina se o De Sciglio faz o gol do título da Champions, como o Belletti fez para o Barcelona. Eu aposto e ganho com cada um de vocês, inscritos e não inscritos, aposto e ganho que todos vocês iam reverenciar o De Sciglio pro resto da vida por causa de um gol, o gol do título. Veja, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do Brasil. Veja a torcida do Palmeiras, que não queria ver o Davidson pintado na frente. O Palmeiras ganhou um título brasileiro, fez um gol lá contra o Vasco. A torcida falou tchau, obrigado e até nunca mais. O cara volta e faz o gol do título da Libertadores. Veja hoje como é o torcedor do Palmeiras, a relação dele com o Davidson. Então, por que eu trouxe isso aqui? Essa comparação, né? Ilustrando uma situação do De Sciglio e usando o Davidson. Porque para mim, o Bonucci pagou todos os pecados. Eu sou torcedor da Azzurra, tirando agora que tá o Gravina, não estou torcendo. Mas quando ele fez aquele gol contra a Inglaterra, na final da Euro, que mandou os ingleses lavar a boca, ali, pra mim, tô falando do Mário, pra mim, ó, ele zerou os pecados. Porque a pior coisa que tem é a falta de respeito. E os ingleses queimaram a bandeira italiana nas ruas de Londres antes do jogo. Eu vi essas imagens por vídeo.
né? Até um primo meu na época morava lá, voltou para a Itália e disse que a represália era muito grande com os italianos ali. Então, quando o Bonucci vai lá em Wembley e faz aquele gol, mesmo não sendo com a camisa da Juventus, eu como torcedor da Azzurra, pagou todos os pecados. Ponto final no assunto Bonucci, não tenho nada contra nem a favor, nunca foi ídolo meu, nunca foi uma bandeira da Juventus, acho que vai ser um grande treinador e acho que ele até devia parar a carreira, não devia ir para o europeu, até porque eu acho que a Itália não vai passar, enquanto tiver o Gravina, tomara que não passe. E se a Itália for para a Euro, ele vai passar vergonha lá, é isso que vai acontecer. Eu, se fosse ele, aposentava e ia se preparar para a carreira de treinador. Assunto encerrado do Bonucci, não teve nenhuma briga de porrada, de bate-boca com o Allegri, é só questão dele saber que não vai fazer parte dos planos e ele precisa jogar para poder disputar o europeu. E eu queria falar rapidinho do seguinte, o Giuntoli chegou ontem, talvez eu faça um vídeo um pouco mais específico sobre o Giuntoli, falando de todo o seu DNA bianconero, de toda a sua família, que o seu pai fez ele ser bianconero, e essa parte, o De Laurentiis, eu queria ver a cara do De Laurentiis nessa hora. E claro, uma das primeiras coisas que ele vai ter que fazer é a situação do Zakaria, do McKennie e do Arthur. O McKennie ainda tem aquela situação com o Galatasaray. O Galatasaray deu uma recuada por causa dos comportamentos extracampo, mas não é que descartou, não. É que o McKennie também está esperando para ver se não vem nada da Premier. Ele também prefere jogar na Premier do que na Turquia. Mas ele vai acabar indo para a Turquia. O Giuntoli vai ter como primeira situação aí colocar o Zakaria, o McKennie e o Arthur em novos clubes. Muito provavelmente o West Ham é o destino do Zakaria e o Arthur, e aí entra Milinkovic. A situação que eu já havia comentado, eu já havia lá um acerto do agente do Milinkovic quando conversou com o Mana que trabalha junto com o Giuntoli. Quando o Giuntoli chega na Juventus, né, isso aqui já é muito atual, é de ontem essa informação que eu vou trazer para vocês, ele vendo que a Juventus está negociando o Milinkovic, ele vendo que é um desejo do Allegri também, o Milinkovic, ele vê com bons olhos a negociação e deve pôr o seu trabalho em cima disso. O Rovella, o Allegri não abre mão, mas a Lazio quer o Rovella. O que o Giuntoli deve fazer? Não estou na cabeça do cara, né? Não conheço o cara. Ele deve, muito provavelmente, isso aqui é um indício, tá? É um indício de que pode acontecer isso, né? É uma pista, vou usar a palavra. Eles falam assim, tá bom, vocês querem o Rovella? A gente vai ceder o Rovella para vocês para ter o Milinkovic. Mas é o seguinte, levem o Rovella e levem o Arthur. Baixa um pouco mais o Milinkovic e a gente fecha o negócio. É isso que eu tenho quase que certeza, é uma pista que eu estou dando para vocês que deve acontecer. Já que a Lazio não abre mão do Rovella, o Giuntoli fala, tá bom, leva o Rovella e leva de brinde o Arthur. Tá? Baixa um pouco o Milinkovic, eu estou tirando dois caras, e o Milinkovic vem para cá, e até porque, segundo o que eu sei, é que o Milinkovic está doido para vestir a camisa da Juventus. E quando o jogador quer, a gente sabe o que acontece. Ponto final no Finestra desse sábado. Eu estou devendo um vídeo do Gravina. Se não der para fazer amanhã, eu faço segunda. Porque talvez amanhã eu faça um vídeo do Giuntoli, mais à noitinha. Mas eu queria terminar o vídeo desejando toda a força e recuperação para o Van der Sar, goleiro holandês que atuou na Juventus nos anos 90, final dos anos 90 e início dos anos 2000. O Van der Sar, ele teve um AVC, está internado, a situação é delicada, então foi um grande goleiro, não foi uma bandeira da Juventus, mas que ele tenha toda a recuperação do mundo, porque ele honrou muito a camisa da Juventus, não bateu aquela identificação, mas ele honrou demais a nossa camisa, então o nosso Van der Sar que tem aí tomara que tenha aí uma recuperação muito, muito saudável, que ele possa sair dessa, ok? Dá um like no vídeo, Finestra Bianconera, e espalhe para os amigos que tem canal da Juventus da Itália no Brasil, sim. E se você for inscrito no segundo semestre, vai concorrer a Borés da Juventus e a camisa oficial da Juve. Mas tem que ser inscrito. Fino alla fine, forza Juve, ci vediamo ragazzi. Sabato è dia di che? Di pizza.